pense, tipo, por um instante num mapa mundi. Quando a gente bate o olho na Europa, vemos um continente territorialmente minúsculo, né? Uhum, bem pequeno mesmo. Se a gente fosse brincar de encaixar a Europa inteira, tipo com todas as penínsulas, as ilhas, ela caberia confortavelmente dentro do território do Brasil e, cara, ainda sobraria espaço. É verdade, sobraria muito espaço. No entanto, dentro desse pedaço de terra super pequeno, existem mais de 50 países espremidos, todos divididos por dezenas de idiomas, culturas diferentes, histórias super conflitantes. É um verdadeiro labirinto geopolítico. E sabe, o grande paradoxo que torna a geografia europeia tão fascinante é justamente esse. Tipo, como um espaço tão fragmentado, que passou séculos e séculos em guerras internas, conseguiu se organizar a ponto de ditar tantas regras, né? Sim, ditar regras para o mundo todo. Com certeza. Na economia, na política, na cultura global. É uma concentração de poder que, sinceramente, desafia a lógica do tamanho deles. E, bom, essa é a grande charada que a gente vai desempacotar na nossa análise profunda de hoje. O nosso mergulho aqui tem um propósito muito especial e cirúrgico, sabe? Ah, eu sei bem qual é a nossa missão hoje. Pois é. Esta é uma imersão de estudos desenhada sob medida para a turma do 9º ano do Colégio Pirini. A missão de quem está nos ouvindo agora é simplesmente arrasar na prova de geografia. E vão arrasar mesmo, porque a gente está bem equipado. Com certeza. E para garantir isso, todo o nosso material de base vem de um lugar excelente. Vem do resumo preparado pela professora Fabiana, cobrindo ali os módulos de 19 a 27. É um material super denso, riquíssimo. A gente vai cobrir desde a fundação do continente até aquelas crises contemporâneas mais pesadas. Exato. Então, para o pessoal do Colégio Perini se situar, o nosso roteiro vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, a gente precisa entender como os geógrafos sequer conseguem desenhar as linhas desse mapa todo complexo. Os critérios de divisão. Isso. Depois, a gente vai ver como a Europa construiu aquela riqueza colossal através da indústria e onde esse dinheiro todo está estacionado hoje. Que é a parte mais suculenta da economia. E, por fim, a gente vai analisar o efeito dominó, as crises recentes que estão fazendo o continente inteiro tremer. Então, para começar a organizar essa história, o material da professora Fabiana traz logo de cara o conceito de região. Que é fundamental, né? Sim, afinal não dá para estudar a Europa como uma coisa só. É impossível. De fato, seria totalmente impossível. Na geografia, regionalizar significa basicamente agrupar territórios que compartilham características semelhantes. Certo. E o ponto crucial para o pessoal focar na prova é entender que o mapa muda completamente, tipo, dependendo do critério que o geógrafo decide usar. Ah, claro, o critério é tudo. Exato. Pode ser um critério físico, sociocultural, econômico ou político. O mapa se transforma. Olha, para a turma do 9º ano visualizar isso melhor, pensem num aplicativo de música. Ou melhor, numa playlist super caótica de músicas. Adoro essa analogia. Né? A Europa é a nossa coleção inteira de músicas. Os geógrafos usam diferentes filtros para organizar isso. A gente pode agrupar as músicas por gênero, que seria a cultura e a etnia, ou pelo ano de lançamento, que seria o momento político-histórico. Ou pelo ritmo, que seriam os fatores físicos naturais. Exatamente. Então, se a gente ativar aquele filtro político e histórico, por exemplo, o mapa do continente é imediatamente rasgado ao meio por um evento que definiu o século XX. A Guerra Fria. Isso, e deixou marcas profundas. A famosa cortina de ferro, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa foi dividida literalmente em dois mundos muito distintos. Era uma divisão brutal. Super brutal. Do lado ocidental, consolidou-se aquele bloco capitalista fortemente aliado aos Estados Unidos, com economias de mercado e foco total na propriedade privada. Do outro lado, ali no leste europeu, formou-se o bloco socialista, sob a influência direta da União Soviética. E é super importante a gente pausar aqui para explicar a mecânica disso. Porque não era só uma linha imaginária no papel. Longe disso. O lado oriental operava sobre uma economia planificada. Ou seja, o Estado controlava tudo. O que as fábricas iam produzir, qual seria o preço do pão na padaria, onde as pessoas iam morar e trabalhar.
Tudo era ditado pelo governo central. E o maior símbolo físico disso, de concreto e arame farpado mesmo, dessa divisão, foi o Muro de Berlim, que, nossa, só veio a cair em 1989. E o que é fascinante aqui é que o resumo da professora Fabiana destaca de forma muito perspicaz que, embora o muro tenha caído, né, e a União Soviética tenha se dissolvido, o legado dessa divisão não evaporou no ar. As coisas não somem do dia para a noite. Exato. As infraestruturas que foram construídas, as redes de transporte, os laços comerciais daquela época, tudo isso ainda influencia muito a dinâmica da Europa Oriental hoje. A história, deixa cicatrizes na geografia. Nossa, com certeza. Mas e se a gente desligar esse filtro político no nosso aplicativo e ligar o filtro sociocultural? A base étnico-linguística. Aí o desenho das fronteiras muda de novo. Totalmente. E a gente viaja muito mais longe no tempo. Voltamos lá para os povos originários, os indo-europeus. E o material mostra que eles se dividiram basicamente em 3 grandes blocos. Sim, e esses blocos explicam muito da cultura atual. Ao sul, nós temos a Europa Latina. É aquela região banhada pelo mar Mediterrâneo. Que é linda, por sinal. Maravilhosa. Engloba Portugal, Espanha, Itália e França. A localização e o clima ali permitiram que o antigo Império Romano prosperasse, deixando o latim como a grande herança matriz dos idiomas deles. Faz todo sentido. Já indo mais para o norte e noroeste, temos a Europa Germânica, formada por países tipo Alemanha, Reino Unido e as nações nórdicas. É a herança pura dos povos anglo-saxões e vikings. Que tiveram que se adaptar a climas bem mais rigorosos, né? Muito frio. Exatamente. E no extremo leste, a gente tem a Europa eslava, Que abriga os povos originários lá da região dos Montes Urais. E aí engloba a Rússia Europeia, a Polônia, a Ucrânia. E sabe uma coisa que eu acho fantástica no material? O quê? Eles não esquecem das exceções. A geografia física, com as montanhas e penínsulas, serviu como um escudo de proteção. Ah, sim. Para proteger os grupos menores de serem engolidos pelos grandes impérios. Isso, é por isso que, ainda existem os fino-úgricos lá na Finlândia e na Hungria. Os gregos na Península Balcânica e os celtas, que são toda a base cultural da Escócia e da Irlanda. Caramba, as peças vão se encaixando perfeitamente. E o que é muito louco de observar, como essas camadas do mapa frequentemente se sobrepõem. Rola muita sobreposição. Se a turma prestar atenção, a divisão étnica dos povos eslavos, que você acabou de mencionar, coincide quase perfeitamente com as fronteiras do antigo bloco socialista da Guerra Fria. É verdade. Ou seja, uma divisão cultural milenar acabou, séculos depois, facilitando uma divisão política super contemporânea. É de explodir a cabeça. E, bom, tem também o critério puramente natural, né? As regiões geográficas pela natureza. Assim, o clima e o relevo. O norte, marcado pelo frio extremo da Escandinávia. O sul, todo influenciado pelo clima do Mediterrâneo. E a região centro-ocidental, que é aquele miolo ali, limitado pelos Alpes e pelas grandes planícies. Além do leste, claro, com aquele clima continental severo. Gente, é justamente nesse miolo, na região centro-ocidental, que a história da Europa dá sua maior guinada. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Pode apostar que sim. Porque toda essa base de divisões e de uma competição brutal entre os reinos criou as condições perfeitas para uma corrida alucinada por dinheiro e poder. Estamos falando da corrida industrial. Uma corrida que literalmente moldou o mundo moderno, sabe? E para a turma do 9º ano que vai fazer a prova, é fundamental reter esse dado aqui. Anotem aí, pessoal. Apenas 3 países, Reino Unido, França e Alemanha, são os grandes motores do continente inteiro. Só 3. Só 3. Juntos, eles somam um PIB, ou seja, um produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas, de cerca de 9 trilhões de dólares. 9 trilhões. Cara, é um volume de dinheiro que é quase inimaginável. Mas essa riqueza toda não apareceu do nada, né? Ela tem raízes muito específicas. Raízes mecânicas e históricas pesadas. O Reino Unido foi o pioneiro absoluto. A primeira revolução industrial começou lá, em pleno século XVIII. E por que logo lá?
porque eles tinham, digamos, a tempestade perfeita nas mãos. Exato. Eles acumularam uma montanha de capital explorando as colônias deles, tinham reservas gigantescas de carvão mineral e ferro bem debaixo da terra e inventaram a máquina a vapor. E a genialidade britânica foi justamente conectar tudo isso. No auge, o Reino Unido chegou a construir mais de 34 mil quilômetros de ferrovias. 34 mil! Uau! Imagine isso para aquela época. Era um sistema circulatório massivo, transportando carvão das minas direto para os portos e para as fábricas. Isso consolidou o modelo clássico da indústria. Muito forte. E a França, onde entra? A França entrou nesse jogo um pouco depois, já no início do século XIX. A dinâmica francesa foi bem diferente. Como assim? Ela foi muito impulsionada pela burguesia local e teve um investimento fortíssimo do Estado. O parque industrial deles ficou extremamente concentrado em torno de Paris. A centralização clássica francesa. E também na porção leste do país, que fazia fronteira com a Alemanha. Porque, veja bem, eles dependiam vitalmente do carvão da região da Alsácia e Lorena. E aqui tem um detalhe crucial que o texto da professora Fabiana traz, que é chocante. Hoje esse carvão francês está praticamente esgotado. Pois é, secou. O que nos leva ao terceiro motor, a Alemanha. E o caso alemão é sem dúvida nenhuma o mais complexo e interessante do ponto de vista geopolítico. Com certeza, o processo industrial deles foi muito mais tardio. E aí que tá. Enquanto britânicos e franceses já estavam a todo vapor, soltando fumaça para todo lado, o território alemão ainda era tipo uma colcha de retalhos, de um monte de pequenos reinos. Exato, eles eram super fragmentados. A industrialização pesada deles só engatou de verdade após a unificação do país em 1861, naquele período conhecido como Segundo Reich. Isso mesmo. E também na porção leste do país, que fazia fronteira com a Alemanha. Porque, veja bem, eles dependiam vitalmente do carvão da região da Alsácia e Lorena. E aqui tem um detalhe crucial que o texto da professora Fabiana traz, que é chocante. Hoje esse carvão francês está praticamente esgotado. Pois é, secou. O que nos leva ao terceiro motor, a Alemanha. E o caso alemão é, sem dúvida nenhuma, o mais complexo e interessante do ponto de vista geopolítico. Com certeza. O processo industrial deles foi muito mais tardio. E aí que tá. Enquanto britânicos e franceses já estavam a todo vapor, soltando fumaça para todo lado, o território alemão ainda era tipo uma colcha de retalhos de um monte de pequenos reinos. Exato, eles eram super fragmentados. A industrialização pesada deles só engatou de verdade após a unificação do país em 1861, naquele período conhecido como Segundo Reich. Isso mesmo. Só que aí espera um pouco. A gente precisa destrinchar um problema lógico aqui. Manda. O Reino Unido dominou o mundo no século XVIII. A França veio logo atrás. Se a Alemanha chegou super atrasada na corrida, se unificando só em 1861, tipo mais de um século depois, Muito tempo depois. como é que eles conseguiram não apenas alcançar, mas ultrapassar e até assustar o desenvolvimento da Inglaterra e da França numa velocidade tão absurda? Essa é a pergunta de ouro da aula. A Alemanha transformou seu atraso na sua maior vantagem competitiva. Sério? Como? Quando eles finalmente se unificaram, eles integraram um mercado interno colossal de uma vez só.
adotaram uma moeda única e padronizaram todas as regras de comércio. Ok, uma burocracia eficiente. Sim, mas o verdadeiro pulo do gato foi tecnológico. Ah, eles pularam etapas. Exatamente. Como chegaram atrasados, eles não precisaram gastar tempo nem dinheiro com as tecnologias antigas e ineficientes do século XVIII, que os ingleses ainda estavam usando e fazendo manutenção. Que sacada. A Alemanha já nasceu direto na Segunda Revolução Industrial. O foco deles não era mais só a máquina a vapor rudimentar. Já era tecnologia de ponta da época. Isso era o motor a combustão, a indústria química avançada e, claro, a eletricidade. Eles concentraram toda essa nova indústria pesada de forma muito estratégica. Perto das fontes de energia, né? Bem ali nos vales dos rios Reno e Ruhr. E, cara, o resultado disso é absurdo de forte. A gente para pensar. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Perdeu a Segunda Guerra Mundial de uma forma totalmente devastadora. Foi dividida ao meio durante décadas na Guerra Fria. Passaram por tudo. E mesmo com tudo isso, hoje, ela ostenta o maior PIB da Europa. É uma economia inteira baseada em altíssimo valor agregado, dominando a produção de automóveis, maquinário pesado, bens duráveis. É o poder de uma resiliência tecnológica e de uma base infraestrutural que foi muito bem planejada desde lá de trás, no século XIX. Só que, para o pessoal que está nos ouvindo, tem um porém gigante nessa história de sucesso. Sempre tem. Essa corrida industrial feroz e a concentração de fábricas nesses 3 motores que a gente falou, isso não espalhou a riqueza pelo continente de forma igualitária, muito pelo contrário. Longe disso. Na verdade, ela criou uma espécie de área VIP no centro da Europa. E isso nos leva a um dos conceitos mais visuais e importantes do resumo da professora, Fabiana. Famoso eixo Manchester-Milão. Exato. Que também é conhecido por um termo muito peculiar. Cunhado pelo geógrafo francês Roger Brunet, né? A Blue Banana, ou em bom português, a banana azul. Cara, é um nome que chama atenção na hora. Parece piada, mas tem uma lógica impecável por trás. Tem sim, o Brunet usou a palavra banana por causa do formato curvo que essa zona gigante de riqueza faz no mapa. Parece uma meia-lua, né? Isso. Ela começa lá em cima no centro industrial do Reino Unido, desce rasgando toda a Europa Ocidental, passa por todo aquele vale do Reno, na Alemanha, que a gente comentou, e termina lá embaixo no norte da Itália, em Milão. E por que azul? A cor azul foi uma dupla referência. É a cor predominante na bandeira da União Europeia, claro, e também uma homenagem aos tradicionais macacões azuis que os operários industriais dessa região usavam. Ah, que detalhe legal. E a escala do que acontece dentro dessa banana azul é intimidadora. Ela abriga mais de 110 milhões de pessoas. É o coração econômico da Europa batendo ali. E quando a gente analisa do que essa economia é feita hoje, os números contam uma história de transformação total. O setor de serviços é o rei absoluto agora. Responde por quase 74% de toda a riqueza, puxado muito pelo centro financeiro de Londres e pelo turismo massivo em países vizinhos. E a indústria, que no passado era tudo, carvão, a fumaça, hoje representa 24%, mas focando em tecnologia de ponta e em inovação. E a agricultura? Pois é, a agricultura gera apenas 1,6% do PIB europeu. Um percentual minúsculo, né, frente ao volume dos serviços e da indústria. Mas espera um pouco, isso me obriga a levantar uma questão aqui que pode confundir na hora da prova. Manda. Se a agricultura contribui com tão pouco para a riqueza geral, tipo menos de 2%, por que a União Europeia gasta bilhões e bilhões de euros com a PAC, a Política Agrícola Comum? É uma ótima pergunta. O material explica que a PAC serve para dar pesados subsídios, ou seja, dinheiro público mesmo, para os produtores rurais, inclusive em países riquíssimos como França e Alemanha. Fica parecendo que a conta não fecha, sabe? Por que injetar tanto dinheiro em algo que tem um retorno financeiro tão pequeno na pizza do PIB? À primeira vista, parece uma ineficiência enorme. Mas se conectarmos isso com um cenário geral, a lógica por trás da política agrícola comum não é baseada em margem de lucro imediato. E é baseada em quê? Na memória histórica e na sobrevivência. A Europa, gente, passou por 2 guerras mundiais devastadoras no próprio quintal. E durante esses conflitos, o bloqueio de alimentos e a fome foram usados como armas de destruição em massa. Nossa, é verdade.
A principal lição que eles tiraram disso foi a importância da segurança alimentar. Ou seja, um continente que não consegue alimentar o próprio povo fica totalmente refém de quem vende a comida de fora. Perfeito. A PAC garante que a Europa produza sua própria comida. O subsídio é para o agricultor não abandonar o campo e ir procurar emprego na área VIP dos serviços, nas cidades grandes da Banana Azul. Ah, entendi. E vale ressaltar, não estamos falando de um enxada em uma carroça. O material cita os Países Baixos como um exemplo brilhante. Eles usam uma mecanização tão avançada e pesada, tipo máquinas colheitadeiras de maçãs de alta precisão. Máquina de colher maçã com precisão, caramba. Sim, com isso eles conseguem ter uma produtividade colossal num espaço de terra muito, muito reduzido. Então, no fim das contas, o subsídio é o preço que eles pagam pela paz de espírito de ter a despensa sempre cheia. Faz sentido. Muito sentido. Mas, mesmo dentro dessa área central da Europa, a riqueza não é algo uniforme. O material da professora Fabiana usa a Itália como um microscópio perfeito para a gente entender como essas diferenças regionais funcionam na prática. Eles dividem a Itália em 3 realidades econômicas. A Itália é, de fato, o caso de estudo clássico para disparidades regionais. É como se fossem 3 países dentro de um. Como funciona isso? A chamada Primeira Itália, que fica no extremo norte do país, faz parte da ponta final da Banana Azul. É uma região altamente industrializada, moderna e muito rica. Tem centros financeiros enormes como Milão e várias montadoras de veículos. Beleza. E a Terceira Itália? A Terceira Itália fica na região central. Eles encontraram um modelo de sucesso baseado em empresas de médio porte, mas que são extremamente especializadas. Especializadas em quê? Voltadas para a exportação de produtos de luxo e alto valor agregado, tipo calçados de grife, moda, tecidos finos. Ah, o famoso design italiano? Mas aí quando a gente chega na Segunda Itália? O sul do país. O cenário muda bruscamente, né? Historicamente preterido pelos investimentos do Estado, que sempre focaram no norte, o sul permaneceu agrário, a economia ali depende pesadamente do clima mediterrâneo e daquele turismo de verão. Que é sazonal. Exato. Sem grandes indústrias de ponta, o desenvolvimento econômico e a geração de riqueza são muito menores. É literalmente um país com diferentes fusos horários de desenvolvimento. E sabe, essa fragilidade do sul italiano nos serve como a ponte perfeita para entender o cenário macroeconômico do continente inteiro. Porque essas margens do sul da Europa escondiam problemas estruturais super profundos. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a estrutura estava pronta para ruir ao primeiro choque. O que nos leva à última parte da nossa análise profunda de hoje: o efeito dominó das crises. Essa parte é tensa. Muito. Para a gente entender isso, a turma precisa lembrar que grande parte desses países está amarrada pelo projeto da União Europeia. São 27 nações que criaram um bloco gigante para garantir a paz, a livre circulação de pessoas e mercadorias e, claro, a prosperidade mútua. E o Parlamento Europeu organizando tudo isso? Sim. E desses 27, 20 países foram ainda mais longe e adotaram a mesma moeda, o euro. Partilhada. As economias passam a funcionar de uma forma profundamente interligada. O problema desse nível de conexão é que as turbulências também são compartilhadas. O risco aumenta. Quando um país sofre um abalo severo, o choque viaja livremente pelas fronteiras, sem barreira nenhuma. A analogia que eu gosto de usar para explicar a União Europeia para o pessoal é a de um gigantesco trabalho em grupo da escola. E trabalho em grupo sempre dá problema. Sempre. Pensa assim. Todos dividem a mesma cartolina, que nesse caso é a moeda do euro, e todos colocam um nome na capa. Certo. Se alguns integrantes do grupo começam a não entregar sua parte da pesquisa, ou pior, pegam dinheiro da vaquinha do grupo para gastar com lanche e outras coisas, o grupo inteiro corre o risco de tirar uma nota vermelha. E o alerta vermelho para a Europa tocou muito alto a partir de 2008. E, ironicamente, a faísca veio lá de fora. A infame crise do subprime nos Estados Unidos. Essa mesma. O mercado imobiliário americano colapsou porque os bancos estavam emprestando dinheiro para compra de casas para pessoas que simplesmente não tinham como pagar. Era uma bomba relógio. Quando a bolha estourou, o crédito global simplesmente congelou. Os bancos pararam de emprestar dinheiro da noite para o dia. Ninguém confiava em ninguém. E quando esse tsunami financeiro atravessou o Atlântico,
Ele bateu com força total justamente nos elos mais fracos da corrente europeia, gerando o que eles chamaram de crise da dívida soberana, que durou ali de 2010 a 2012. E foi nesse momento de pânico total que a imprensa financeira britânica criou um acrônimo pesado e bem pejorativo. Eu lembro disso. PIGS, Isso, a sigla PEIGS é a junção das iniciais de Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, que em inglês forma a palavra porcos. Caramba, chamaram de porcos. Muito duro. Era um rótulo super duro para apontar o dedo aos países com os maiores déficits públicos e dívidas insustentáveis. O material detalha bem a mecânica disso. Como funcionava? Exceto pela Irlanda, os outros 4 países do Sul mantinham altos custos sociais bancados pelo Estado. Mas a economia deles não gerava caixa suficiente para pagar a conta no fim do mês. Porque era baseada em produtos de baixo valor agregado, tipo a venda de vinho, azeite e a dependência gigantesca do turismo. E quando a crise de crédito estourou, ninguém mais queria emprestar dinheiro para esses governos fecharem as contas. O risco de calote era muito real. E em camote ali poderia destruir a confiança na moeda única, o euro. Para evitar o colapso do bloco inteiro, as grandes potências da banana azul, lideradas pela Alemanha, organizaram um pacote de socorro financeiro. Só que o dinheiro veio com condições severas. Não foi de graça. Foi a era da austeridade. E olha, austeridade é um remédio extremamente amargo. Muito amargo. Na prática, para o pessoal entender, o que isso significa para a população? Significa o Estado apertando o cinto da forma mais dura possível, cortes brutais em gastos públicos, demissões em massa de servidores, aumento agressivo de impostos, Cortes em pensões e o aumento na idade de aposentadoria, o pessoal teve que trabalhar mais para ganhar menos. é um impacto social muito violento. E o caso mais dramático, que o resumo da professora Fabiana explora super bem, foi o da Grécia. A situação grega é de cair o queixo, sabe? Totalmente, porque a gente se pergunta, como é que um país com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, considerado muito alto na época, de repente acorda à beira de ser expulso do bloco econômico por falência múltipla das suas contas? Isso levanta uma questão importante, de que os números nem sempre mostram a realidade debaixo dos panos. A resposta é que o desenvolvimento grego estava calcado em uma ilusão de crédito farto e dados irreais. Mentiram os números? Pior que sim. No início dos anos 2000, o governo gastou verdadeiras fortunas em obras de infraestrutura, especialmente para sediar as Olimpíadas de Atenas em 2004. Só que boa parte desse dinheiro era emprestado. E a conta chega. E o fator mais grave, investigações posteriores revelaram que sucessivos governos gregos vinham mascarando intencionalmente os dados oficiais da contabilidade deles. Meu Deus. Eles fraudaram os números de déficit público, inclusive, para conseguir os requisitos necessários e entrar na própria zona do euro. Quando a crise de 2008 secou o crédito global, a cortina caiu e a maquiagem das contas derreteu. A verdade veio à tona e a conta foi cobrada com juros altíssimos. O custo humano lá foi desolador. Com a implementação forçada das medidas de austeridade para não quebrar de vez, a economia encolheu tanto que o desemprego na Grécia, explodiu. O material aponta que em 2015 o desemprego entre os jovens gregos bateu quase 60%. 60%! É uma geração inteira, praticamente sem perspectiva nenhuma de entrar no mercado de trabalho. E quando a qualidade de vida desaba dessa forma e os sacrifícios exigidos parecem não ter fim, a insatisfação popular cresce muito rápido. O terreno fica totalmente fértil para o nacionalismo político que começa a questionar o próprio valor de pertencer à União Europeia. E é exatamente esse ressentimento que alimenta o próximo capítulo das crises europeias, o Brexit. No Reino Unido, aquela ideia de que o país estava pagando a conta da irresponsabilidade alheia dos outros países e perdendo o controle das próprias fronteiras ganhou muita força, né? Demais, e culminou em 2016 com o famoso plebiscito, onde a maioria, 52% dos eleitores, votou pela saída do Reino Unido do bloco europeu. Um divórcio geopolítico inédito e, convenhamos, super conturbado, que só se concretizou formalmente em 2020. E aí, de acordo com o resumo, os reflexos foram imediatos. Tiveram uma forte queda no valor da libra esterlina e uma instabilidade política interna bem profunda. E como a história não nos dá trégua nenhuma,
Os choques externos continuaram testando as estruturas do continente em tempo real. Tivemos a pandemia global. Que paralisou totalmente a circulação de pessoas e afundou de vez o turismo, atingindo diretamente o caixa daqueles mesmos países meridionais que ainda tentavam se recuperar da crise anterior, como Espanha e Itália. E na sequência disso tudo, o estopim da guerra da Ucrânia. Um choque atrás do outro. Exato. E aqui, para o pessoal não se perder, o nosso foco para a prova precisa se manter estritamente nos impactos geoeconômicos estruturais que esse conflito traz para a Europa, conforme as nossas fontes. O material mostra de forma muito clara como a guerra escancarou a vulnerabilidade do continente. Verdade. A Rússia e a Ucrânia não são países quaisquer ali no tabuleiro. Eles são potências na produção de itens absolutamente básicos de sobrevivência energética e alimentar. Perfeitamente. A Europa Ocidental construiu boa parte da sua competitividade industrial nas últimas décadas usando um gás natural muito barato que era importado da Rússia, através de uma rede gigantesca e complexa de gasodutos. E com as sanções geradas pelo conflito, o fluxo de energia foi abruptamente interrompido. Isso jogou os custos industriais e as contas de luz da população nas alturas. Ficou tudo caríssimo. Muito. Além disso, a Ucrânia carrega um título histórico de celeiro da Europa, sabe, por causa das terras que são extremamente férteis. Ela é a grande provedora de trigo e milho do continente. Mas aí, com portos bloqueados e os campos de cultivo virando literalmente zonas de conflito, a oferta desses grãos despencou e o preço dos alimentos explodiu nas prateleiras dos supermercados europeus. É o efeito dominó atingindo de novo a base da pirâmide, né? O pão na mesa e o aquecimento da casa no inverno. O que serve como uma dura lição de geografia econômica para todos nós. Mostra que o espaço europeu, apesar de ostentar aquele altíssimo desenvolvimento tecnológico que a gente falou e o total domínio no setor de serviços, ele continua sendo fisicamente dependente da energia e dos alimentos que cruzam suas fronteiras em navios e tubos. Sem isso, a máquina para. Cara, que jornada intensa. Acho que a nossa turma do 9º ano tem um verdadeiro arsenal de informações lógicas para levar para essa prova. Vamos só fazer aquela amarração final bem rapidinho para consolidar as ideias. Vamos lá. Hora da revisão. Pessoal, lembrem-se das camadas do mapa, tá? Os geógrafos usam critérios físicos, socioculturais e políticos para entender a Europa. Lembrem de como a Guerra Fria e a distribuição daqueles antigos povos indo-europeus desenharam fronteiras visíveis e invisíveis. E o que o coração econômico pulsa no eixo Manchester-Milão? A nossa famosa e rica banana azul. Isso! Não esqueçam dos grandes motores. O Reino Unido com sua vanguarda no carvão, a França com a força do Estado e a Alemanha usando a unificação tardia e a tecnologia para pular etapas e liderar o PIB atual. E, claro, a interconexão frágil da União Europeia. Lembrem de como o dominó de 2008 derrubou as economias vulneráveis dos PAGs, levando àquela austeridade brutal, ao nacionalismo do Brexit e agora escancarando a dependência energética no conflito da Ucrânia. Perfeito. É uma síntese precisa e que abrange todas as engrenagens principais dos módulos exigidos pela professora Fabiana. A lógica está todinha aí. Com certeza. Quem prestou atenção tá com a nota garantida. Com isso, fica aqui o nosso agradecimento super especial à audiência de hoje por nos acompanhar em mais essa análise profunda. A turma do 9º ano do Colégio Pirini pode confiar no que estudou e fazer uma excelente prova de geografia. Mas antes de ir, eu queria deixar um último pensamento fervilhando na cabeça de quem vai fazer a prova. Opa, adoro. Manda. No meio das páginas lá do resumo da professora Fabiana, há menção a um conceito muito peculiar. Os brownfields. Ah, os terrenos marrons. Isso. São antigos terrenos e polos industriais abandonados. Ficam repletos de galpões vazios, esperando uma nova função urbana. O Vale do Ruhr, na Alemanha, e o norte da Inglaterra construíram aquela riqueza colossal deles no passado, rasgando a terra e queimando carvão mineral noite e dia. Séculos de fumaça. Exato! E hoje, as mudanças climáticas estão afetando severamente o clima mediterrâneo. E a Europa se vê forçada a correr contra o tempo para substituir o gás russo por fontes de energia totalmente limpas. Então, fica a reflexão para vocês. Onde estarão os grandes brownfields do amanhã?
Nossa, excelente pergunta. Será que com a transição energética drástica das próximas décadas, os atuais centros de poder vão mudar de lugar de novo? E a todo-poderosa Banana Azul vai acabar se tornando um gigantesco corredor de terrenos industriais abandonados, forçando o mundo a reescrever totalmente esse quebra-cabeça da geografia? Pensem nisso. Uau! A economia gira e as linhas do mapa, meus caros, elas nunca param de se mover. Uma ótima prova para todo mundo e até a próxima!